Olá, amados de Deus. Sempre uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por sua graça Ele pode habitar em nossos corações. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso nessa tarefa. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha diante dos custos que temos. Contamos com as suas orações para que Deus nos dê condições diante das lutas e que você divulgue esse programa para que o maior número de pessoas conheça o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hoje nós queremos tratar sobre descobrindo o tudo em Cristo. Eu li recentemente este parágrafo numa mensagem de WhatsApp. Todos temos qualidades e pontos a melhorar. Alguns pontos de melhoria chegamos por nós mesmos, chegamos a eles por nós mesmos, enquanto outros nos são passados por outros. Entendemos e aprendemos o que devemos mudar através de experiências, seja de vitórias ou derrotas, tanto nossas quanto de outros. Mudar é escolha pessoal. Não importa o quanto outros queiram e se esforcem para que alguém mude, a mudança só ocorre quando realmente desejamos a mesma. Seria isto uma verdade plena e inquestionável? Se queremos, podemos mudar, podemos melhorar naquilo que é periférico, isto é possível. Mas não podemos mudar a nossa natureza, a nossa essência. Podemos até mudar alguns comportamentos aprendidos, alguns cacuetes, alguns trejeitos, mas não temos capacidade para mudar a nossa índole ou natureza inata. Não temos esta capacidade. O humanismo é muito sutil e ardiloso, propondo esse tipo de mudança. Que qualidades espirituais tem um morto espiritual em delitos e pecados para mudar-se espiritualmente? Que qualidade tem um defunto de reagir diante de uma estimulação qualquer? Podemos condicionar uma criança em usos e costumes, o que não podemos é torná-la adequada espiritualmente. A vida cristã não significa evolução do velho homem, mas a plena substituição
do presunçoso Adão pela vida de Cristo, o Filho de Deus. Não é uma coisa da superficialidade, é uma coisa da profundidade. O que Saulo de Tarso fez no caminho de Damasco para mudar-se em Paulo? Então, a pergunta é, ele mudou ou foi mudado? Ele se mudou ou foi mudado? Saulo era um religioso moral, digno de apreciação em sua religião, mas alguém incrédulo em relação ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era um homem que poderia ser candidato ao Nobel da Dignidade. Porém, era completamente destituído de fé, no sentido real da palavra. Saulo era um fariseu de estirpe, mas era um morto espiritual. Toda a sua religiosidade era baseada na lei e na formalidade, nos ritos, mas ele não tinha nada de vida interior da vida de Cristo. O cristianismo não é uma proposta para melhorar o velho homem, o defunto do pecado, que está morto espiritualmente. Qual é a melhora ou a evolução que pode ter um cadáver? Só decomposição e podridão. Não tem evolução, não tem melhora. O velho homem não tem melhora. Ele precisa ser arrancado. Que aperfeiçoamento tem um morto espiritual? Nenhum, absolutamente. Não existe essa ideia de que nós vamos melhorar o homem natural. Sim, Saulo morreu para o ego no caminho de Damasco. E Paulo é um novo homem, é uma nova criatura, é uma nova criação. Houve uma substituição em sua vida. Em lugar de Adão, Cristo. Mudou Saulo para Paulo. De Saulo a Paulo há a cruz e há também a tumba escancarada. Saulo foi crucificado com Cristo e Paulo é o efeito de uma nova vida que vem da ressurreição juntamente com Cristo. Este é o padrão de toda a Bíblia. Não é um aperfeiçoamento de Judas, uma evolução de Judas. É simplesmente uma mudança radical entre o que eu era e o que eu sou. A fé cristã trata de uma permuta do pecador perverso pelo santo divino, do caído e caiado pelo Cordeiro ressuscitado, da vida mortal pela vida eterna. É uma mudança, é uma troca, é uma substituição. O jogador está mal, o time está ruim, o técnico vem, tira aquele jogador e põe outro. E o time melhora, porque aquele jogador estava machucado. A obra de Deus é tirar o velho Adão e colocar no lugar
Cristo. Cristo vive em mim. Que história é essa que temos pontos a melhorar? Espiritualmente não é possível isso. Aperfeiçoar o quê? Aperfeiçoar o podre do pecado? Sofisticar o mau cheiro da arrogância pecaminosa? É aí que o povo criou uma expressão, o crime do colarinho branco, porque ele é o mesmo crime, só que ele tem mais uma sofisticação. Um sujeito, ao se elogiar, vê a sua bondade humana correndo o risco de incendiar o orgulho do egoísmo insaciável. Aí a gente olha assim, vejam vocês como eu sou especial, como eu tenho características superiores, como eu me porto acima da reles. Eu sou alguém melhor. No velho Adão, tudo é carnalidade. E a carne nunca exala bom perfume, senão quando em holocausto, isto é, quando for totalmente queimada. Nós precisamos ganhar esta conotação. No Velho Testamento, o animal que era morto tinha que passar pelo holocausto, que é tudo queimado. E aí tem um bom perfume. Porque se deixar por si mesmo, ele vai, com o tempo, cheirar mal. O velho Adão, a carnalidade, ele não cheira bem. Tanto no púlpito, como no botequim. Tanto no tribunal, como na sarjeta. Ele é o mesmo. Ele é o velho Adão. O bom perfume da carne é de churrasco. É o bom perfume do crente de Cristo crucificado e ressurreto vivendo nele. Se não passarmos por esta realidade, nós temos cheiro de vaidade, cheiro de arrogância, de orgulho. Na vida cristã não há a melhor evolução da carne, não há possibilidade da carne evoluir. O cristianismo fala da morte do velho homem carnal, do velho Adão, no corpo de Cristo. É isto que a Bíblia coloca como realidade experimental. A fé cristã não propõe a melhoria do imprestável, mas o seu câmbio total. Não eu, mas Cristo é tudo o que vemos no Evangelho. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A religião gosta de blefar. Ela faz com que o esforço, exalando o suor, seja usado como moeda de troca. Mas a obra do Cordeiro não aceita esse expediente de barganha. Não é o que eu faço, pois o que eu faço como cristão, diz o apóstolo Paulo, não sou eu quem faz, mas é a graça que opera em mim. Porque é Deus quem realiza em mim tanto o querer como o efetuar. A justiça humana é vista na Bíblia como trapos de imundícia e o nosso coração como desesperadamente corrupto. Nós não temos condições, não temos capacidade, não temos possibilidade de melhorar a nossa performance humana. Ela pode estar aí, talvez
travestida de aparência, mas lá no fundo há uma tendência picante de vanglória, de vaidade. Neste caso, se nós não podemos melhorá-los, como é que nós vamos viver? Como vamos agir? As qualidades que nós temos como novas criaturas não provêm do nosso caráter, mas do caráter de Cristo em nós, implantadas. É quando nós vivemos a natureza divina que nos foi outorgada pela ressurreição. Morremos para o pecado com Cristo e ressuscitamos em novidade de vida juntamente com Cristo. É tudo dele, por ele e para ele. É isso que minha Bíblia ensina. Então, o nosso crescimento, ou a nossa evolução espiritual, ela depende totalmente da suficiência de Cristo. Pois até o nosso agir é consequência da graça operando em nós. É Deus agindo nas entranhas do nosso ser. Eu posso dizer, meus amados, cuidado com as insinuações sutis da serpente. Pois se já morremos com Cristo, é Cristo a nossa vida. É Cristo que melhora em nós. Porque qualquer melhora que houver em nós é por causa da vida de Cristo. Tudo o que podemos fazer é descobrir o que Cristo é em nós. A manifestação dele virá normalmente, naturalmente, governada e dirigida pelo Espírito Santo. Eu recordo de uma jovem muito ativa em sua igreja, que exercia funções em público, que tinham muitas atividades na sua comunidade, mas que sua vida privada era um desastre. E ela veio conversar comigo e contou-me de sua dupla identidade. Em público, era apreciadíssima, mas na vida privada havia uma esquizofrenia que a estava consumindo. Aquilo que os outros viam nela não era exatamente aquilo que ela sabia que era. E isto estava causando muito desconforto na sua alma. Eu disse a ela que eu entendia o seu drama, porque eu também já tivera. Eu já tinha passado por este vale, mas que Cristo tinha me solucionado essa dupla personalidade. Quando eu falei isso, seus olhos se arregalaram e ela perguntou assim: como foi isto? Como isto aconteceu? Eu respondi: eu morri. Como? Você está vivo? Você não morreu? Como é que é isso? Sim, eu estou vivo biologicamente, mas pela fé. A vida que governava meu eu, meu ego, eu morri para o ego juntamente com Cristo. Isso foi algo revelado, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Não entendo o que você está falando. O que é isso? É um enigma. Eu citei as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2, 19 e 20, quando ele diz: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
eu estou crucificado com Cristo, logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pois, quando procurei viver por meio da lei, Paulo quis dizer, ela me condenou. Portanto, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como é isto? Como eu posso experimentar isso também? Eu quero ser livre de mim. Você não sabe a confusão em que eu vivo. E ela destrambelhou a falar. Eu entendo isto, pois já vivi esta duplicidade. Eu já passei por este vale. Eu vou lhe apresentar como tudo aconteceu comigo. A vida espiritual não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu criei nessa realidade. Então eu abri as Escrituras com ela e passei a expor a palavra de Deus e mostrar o que Cristo fez. Eu nasci errado, eu nasci caído, eu nasci perverso, eu nasci corrupto. Eu tentei me corrigir. Eu estudei psicologia tentando entender muitas coisas. Eu me tornei pastor. Eu fui criado numa igreja. Eu tentei melhorar. Eu me esforçava o máximo que podia. Mas nada acontecia. Simplesmente mudanças periféricas. Nada essencial. Até que um dia, pela palavra me foi revelado que eu estava em Cristo, que Cristo me atraiu, que eu fui crucificado, que eu morri com Cristo, que Cristo me fez uma nova criatura, Ele veio viver em mim. Eu não entendi, mas eu criei. Nós precisamos descobrir que tudo para a nossa vida espiritual está apenas em Cristo. Eu estava em Adão quando eu nasci, mas agora eu estou em Cristo e Ele está em mim. Ele é a minha vida. Eu perguntei para ela, onde está você? Como você está? Você é como Saulo ou como Paulo? Você está na igreja ou está em Cristo? É verdade que quem está em Cristo deve estar na igreja, mas muita gente que está na igreja não está em Cristo. E ali eu vi aquela vida curvar-se, dizendo, isto não é a minha experiência, mas eu quero. Eu recebo pela fé, mediante a palavra, esta realidade. Eu faço a mesma pergunta para você. Onde você está? Como você está? Você é Saulo ou Paulo? Quero encontrar com você no próximo programa, se Deus assim quiser, de coração para coração. Até lá.